Olá, meu nome é Augusto e primeiramente eu vou falar sobre trabalho interno e trabalho externo. Quando um sistema executa uma força sobre outro meio, nós denominamos isso de trabalho externo. Já o trabalho interno é quando uma parte do sistema realiza uma força sobre outra parte desse mesmo sistema. Ou seja, o trabalho no gás ele pode ser definido apenas com a pressão e a variação de volume desse mesmo gás. A energia externa é a energia que o sistema divide com o meio externo, que no caso é a energia cinética e a energia potencial. A energia interna já se relaciona com as condições intrínsecas do gás e ela tem a ver com a energia térmica, com a energia potencial de configuração e com a energia cinética atômico-molecular. A energia interna de um gás não pode ser medida, porém é importante conhecer a variação dessa energia interna. No processo termodinâmico sofrido por um gás, há duas trocas de calor com o meio externo, do trabalho realizado e da quantidade de calor. Ou seja, a variação de energia interna está ligada com a quantidade de calor e o trabalho realizado por esse gás. E assim definimos a primeira lei da termodinâmica. Oi, meu nome é Carlos Gabriel e eu vou falar sobre transformações gasosas. Transformação isotérmica é a transformação em que a temperatura é constante. Quando a temperatura é constante, a energia interna não varia. Podemos concluir então que a quantidade de calor é igual ao trabalho. A transformação isocórica ou isovolumétrica é a transformação em que o volume é constante. Quando o volume é constante, o trabalho é igual a zero. Podemos concluir então que a variação de energia interna é igual à quantidade de calor. Na transformação isobárica, na qual a pressão é constante, o trabalho realizado é dado pela pressão vezes a variação do volume. Podemos concluir então que numa expansão isobárica, a quantidade de calor recebida é maior que o trabalho realizado. Uma transformação adiabática é quando não há troca de calor com o meio externo, ou seja, a quantidade de calor é zero. Essa transformação pode ocorrer quando o gás está contido em um recipiente termicamente isolado do meio externo ou quando ele sofre compressões e expansões suficientemente rápidas para que as trocas de calor com o meio ambiente sejam desprezíveis. Observe que na transformação adiabática não pode haver troca de calor com o ambiente, mas ele troca energia por meio de trabalho. Na compressão adiabática, o trabalho é realizado sobre o gás. O volume diminui, a temperatura aumenta, pois a energia interna aumenta, logo a pressão também aumenta. A pressão P e o volume V no processo adiabático se relacionam pela lei de Poisson. A transformação cíclica de uma dada massa gasosa é o conjunto de transformações a quais, no final, elas voltam à mesma temperatura, mesma pressão e mesmo volume. No sentido horário, a conversão de calor em trabalho, e no anti-horário, a conversão de trabalho em calor. Meu nome é Thiago Arruda e eu vou falar sobre as transformações reversíveis e irreversíveis. Nas transformações reversíveis acontecem transformações em ambos os sentidos. E nas transformações irreversíveis acontecem as transformações, mas é um modo mais complexo, ou seja, ele acontece em mais corpos. Agora eu vou falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Na segunda lei da termodinâmica, segundo Clausius, o calor ele pode ser só transmitido do corpo quente para o corpo frio, e não do contrário. E segundo Kelvin, ele diz que não existe máquina perfeita. A máquina térmica ela só pode acontecer de uma etapa que ela acontece, é da fonte quente à fonte fria. Como acontece isso? Ele tira calor da fonte quente, transforma em trabalho e o que sobra ele manda para a fonte fria. O ciclo de Carnot, o que ele é? O ciclo de Carnot é o rendimento máximo da máquina térmica. O princípio da delegação de energia ocorre em apenas um sentido, sendo elas naturais. Em todos os fenômenos naturais, a tendência é para a evolução de uma maior desordem. As transformações naturais sempre levam a maior entropia do universo.